Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 7 de Shevat, 5.783. É o dia 29 de janeiro do ano de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. E como primeiro dia da semana, nós temos uma nova Parashá, uma nova porção dos estudos da Torá. E nessa semana, nós estamos aí com a Parashá Beshalach, né? Que significa deixou sair, expulsou, ou também quando mandou sair o povo judeu da terra do Egito para a terra prometida. Então, o primeiro dia para o Shabat nos traz a nova Parashá. E temos aí vários assuntos pela frente, pela graça bendita do nosso Hashem, né? Hoje nós estamos iniciando então a quarta porção dos estudos da Torá dentro do livro de Shemot, Êxodo, nomes, ok? E dentro do nosso novo ciclo dos estudos da Torá, 5.783, nós estamos na 16ª porção. E com isso, né? Ontem nós encerramos a 15ª porção e ontem nós concluímos, né, 1884 versículos estudados até aqui, né? E pela graça de Hashem, nós temos aí pela frente esta semana 116 versículos para estudarmos dentro dos capítulos 13, a partir do verso 17, até o capítulo 17, verso 16. E aí, pela graça de Hashem, ao finalizarmos essa semana, melhor dizendo, né? Então nós estaremos aí completando exatamente 2.000 versículos estudados até aqui. Baruch Hashem, né? Nós temos aí para hoje o Salmo 26, para ser a recitação da prece, da oração, da canção para o povo brasileiro e para a nossa nação, o Salmo 26. Nesta semana, dentro da Parashá Beshalach, o próximo Shabat é chamado, melhor dizendo, de Shabbat Shirah, que é exatamente o sábado da canção, ou Shabat da canção. E nós vamos ver aqui uma pequenina introdução sobre o Shabat Shirah, justamente para poder aguçar a tua, a minha, a nossa alma sobre canção, ok? E na nossa Parashá, que estamos iniciando hoje, então nós temos aí, né, os judeus, eles seguem por uma rota indireta e não uma rota direta à terra prometida. Então eles são desviados, né, do campo dos filisteus. E depois do início do capítulo 14, né, nós temos aí o faraó, o Paró, ele muda de ideia e realmente o seu coração fica mais endurecido, mais empedernido, né? E então ele convoca o exército e convoca o povo, não é só o exército. O Paró, ele convoca o povo para ir junto com ele, o exército, perseguir o povo judeu, né, e trazê-los de volta e os mais fortes simplesmente eliminar, entendeu? Né? Então aí nós vamos ter o início dessa perseguição, os preparativos para ela aí. Então essa semana nós teremos aí, né, essa graça do Shabbat Shirah, né, o Shabbat da canção, né? Vamos ver aí alguns detalhes importantes sobre a questão, né, as nuvens que protegem o povo judeu durante o dia e as colunas de fogo, né, que o protege durante a noite, né? E aí nós vamos ver então, sem sombra de dúvidas, a perseguição do Paró com seu exército e o povo, né, que foram com aquele famoso ódio gratuito, né,
sem fundamento, sem sentido algum, para perseguir o povo judeu. Como os nossos mestres dizem, né? Todo e qualquer ódio, ele é infundado. Não existe uma justificação, uma explicação que seja realmente aplausível para poder dizer, a pessoa poder dizer, né? Eu tenho ódio de fulano por causa disso, disso e mais aquilo. Nenhum ódio tem fundamento. Todo ódio é infundado, é sem razão, ok? E hoje, nessa semana, né, nós vamos ter um momento muito precioso que é chamado de Kriyat Yam Suf. Kriyat Yam Suf, que significa a abertura do mar de juncos, né? A abertura do mar, né? E aí nós vamos ver durante essa semana, né, como que termina essa abertura do mar, né? Do mar de juncos, né? Então, Kriyat Yam Suf, né? É exatamente aí essa situação que nós vamos ter pela frente e as suas lições, ok? Baruch Hashem, né? Está iniciando chuva aqui na nossa região e por isso, caso aconteça uma queda de internet, aí vocês já sabem, né? Nós somos marcados diariamente por queda de internet, ok? Edna, a chuva. Então vamos para o Salmo 26, né? O Salmo 26. Está chovendo lá, está chovendo aqui. Janelas abertas é um problema sério. Então a nossa prece de hoje está no Salmo 26, né? E os nossos mestres, eles comentam da seguinte forma, né? O homem justo, ele trilha o caminho reto em pureza e com cautela, e ora para Deus evitar ciladas ao longo do seu caminho. Então esse Salmo 26, muito propício para o nosso povo brasileiro, né? E para aqueles, né, que estão sob perseguição, opressão ou coisa semelhante, né? Dentro desse aspecto aí, esse Salmo 26, esse Salmo 26 é muito propício para isso, né? Para que realmente as pessoas possam se fundamentar a sua fé, sua confiança e a sua esperança, né? Em Hashem, e ter de fato a proteção, segurança e principalmente aqui, né, evitar ciladas ao longo do seu caminho. Então esse salmo em prece faz com que nós possamos, qual que é o nosso ponto? O nosso ponto, quando diz aqui o homem justo trilha o caminho reto em pureza e com cautela, significa que, apesar de nós confiarmos em Deus em tudo, né, nós temos que ter cautela. Nós temos que ter olhos de lince. Nós precisamos enxergar além daquilo que está aparecendo para nós. Entendeu? Então, nós não podemos entrar numa fé cega. E isso Deus não aprova. O que é uma fé cega? Que você diz, o problema é de Deus. Ele que resolva todos os meus problemas, etc. e tal. Então, tudo é jogado por uma expressão humana, para entendermos, né? Tudo é jogado sob a responsabilidade de Deus. Se der certo, Deus fez e eu tive o privilégio de fazer a coisa certa. Se não deu certo, Deus não foi suficiente para poder fazer as coisas dar certo. Então eu tiro a minha culpa e a culpa é de Deus. Entendeu? Então quando nos fala sobre andarmos num caminho reto em pureza, isso significa fé, confiança e esperança em Deus. E cautela, ou com cautela, significa eu preciso tomar as minhas devidas providências para que eu possa realmente me resguardar no sentido de não cair nas ciladas do inimigo de forma inocentão.
no sentido assim, bom, Deus se vira para cuidar de mim. Aí eu vou tomar um copo de veneno, Deus que tem que cuidar de mim. Eu não tenho a cautela. Então eu vou e tomo um copo de veneno. Por quê? Porque Deus tem que se virar para cuidar de mim. Então andar num caminho reto com pureza e com cautela significa que nós temos que ser sábios no nosso andar, no nosso falar, nas nossas decisões, bem como no nosso pensar. Então, se eu sei que esse caminho que eu vou trilhar é um caminho perigoso, tem ali assaltantes, tem ali animais selvagens ou algo semelhante, e eu mesmo assim resolvo ir por esse caminho, Deus que se vira para cuidar de mim, certo? Eu não tomei as cautelas, sendo que havia outro caminho mais seguro, mais tranquilo para viajar. Mas eu não, quis dar uma de teimosão e fui por esse caminho aqui. O problema é Deus, Deus que tem que se virar para cuidar de mim. Então, cautela significa sermos prudentes, sábios e não colocarmos a nossa vida em perigo. Entendeu? Então é isso daí. E nós sabemos, né, infelizmente, há uma realidade em que existe o ódio gratuito, bem como também existem inimigos gratuitos. Né? Nós não somos, como diz assim, né, imunes a estas realidades. Né? Então é onde que muitas vezes nós acabamos aí tendo inimigos gratuitos e pessoas que têm ódio da gente de forma gratuita. Né? E é uma realidade, é fato, e nós não estamos isentos destas coisas. Então, por isso, nós precisamos realmente, nesse trilhar esse caminho em pureza e com cautela, estarmos aí no temor e amor a Hashem, com fé, confiança e esperança. E com cautela, sermos prudentes, né, sermos sábios, discernir situações A, B e C, e não colocarmos a nossa vida em perigo, ok? Então a prece do Salmo 26 para o Brasil e para o povo brasileiro, o nosso irmão brasileiro diz assim, essa prece preciosa. É um salmo de David. Faz-me justiça, ó Eterno, pois sem mácula caminhei pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Eterno. Submete-me a provas, experimenta meu coração e minha mente. Ante meus olhos está a imagem de teu constante amor, e por ele determinei meu caminho. Não me associei com malévolos e não me uni a hipócritas. Abomino a companhia de perversos e entre os ímpios não me sentarei. Em pureza lavo minhas mãos e circundo teu altar, ó Eterno, para erguer minha voz em louvores e proclamar teus maravilhosos feitos. Ó Eterno, amo o templo de tua morada, o lugar onde habita a tua glória. Não julgue minha alma com a dos pecadores, nem minha vida com a dos sanguinários, cujas mãos estão carregadas de abominações e suborno. Eu, em minha pureza, caminharei sem mácula, redime e me concede tua graça. Pelos caminhos retos marcharei, e perante todos bendirei o Eterno. Amém. Amém. Ok? Então aqui você tem, mais uma vez, a diferença do perverso e daquele que é justo aos olhos de Deus, que o temem, que o amam. Então, à medida que você teme a Deus e o ama, você está dentro dos justos. E você pode ter realmente a sua fé, confiança e esperança em Deus firmada e alicerçada. Por isso, Brasil e povo brasileiro, a nossa redenção está para cima. Por isso, ao elevar os nossos olhos aos céus, é que seja, e o significado é, que nós buscamos somente em Deus o verdadeiro refúgio, a verdadeira ajuda, o verdadeiro socorro para proteção, salvação,
e vitórias. Que Hashem, na sua infinita graça, venha conceder rapidamente ao nosso país vitórias preciosas de redenção. Baruch Hashem. Então, amados, iniciando a nossa 16ª porção, Beshalach, né, que significa, né, expulsou, ou também quando mandou sair, né, o povo judeu da terra do Egito. Então nós temos aí realmente a passagem em que nos fala sobre a questão do exílio, a redenção. Então, o ciclo do exílio e redenção dos judeus, o nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, é importante para o mundo em geral, não apenas para eles, né, ou para ele, o povo judeu. É importante para o mundo em geral. O propósito da criação é estabelecer uma moradia de Deus, assim como está afirmado no Midrash Tanhumá, Berukotai, seção 3, e também o Tânia, nos capítulos 33 e 36, nos fala muito bem sobre essa questão. Estabelecer o propósito de Deus desde o princípio da criação, que é estabelecer uma moradia de Deus aqui, nesse mundo. Então essa moradia ela é criada pelo envolvimento do povo judeu em diferentes aspectos da experiência mundana, o mundo secular. Durante o exílio, os judeus estão espalhados em terras diferentes e estão em contato com diversas culturas. Como tal, à medida que o desafio do exílio traz os judeus para uma conexão mais profunda com Deus, ele também eleva os seus arredores, tornando manifesta a divindade que permeia o nosso mundo. Ou seja, há mais de 3.300 anos, quando foi outorgada a Torá ao povo judeu, realmente esta tem sido uma realidade em expandir a fé monoteísta com fundamento judaico. Mas para poder receber essa outorga da Torá, eles precisaram sair do exílio para a redenção. E quando eles saem do exílio, quando eles saem da escravidão do Egito e vão em direção à terra prometida, então eles estão no caminho do exílio para a redenção. E nesse aspecto aí, tudo aquilo que está focado no povo judeu dentro de questão exílio à redenção, saída da escravidão para a redenção em direção à terra prometida, realmente tem aí, de fato, grandes ensinamentos, não somente para o povo judeu, mas também para o mundo, para as nações. Então, como tal, à medida que o desafio do exílio, trouxe ao povo judeu uma conexão mais profunda com Deus, então isso é uma lição que nós precisamos entender, que as adversidades que se abatem sobre nós não é para a nossa destruição, realmente é para que nós possamos realmente ter uma conexão mais profunda com Deus. A aproximação de Deus ser mais forte, mais real, mais verdadeira. Por isso que os sábios falam que visitar e fazer preces pelo enfermo é uma questão de amor ao próximo, a qual nós precisamos vivenciar este amor. Mas para uma eficácia de prece, uma eficácia de oração, uma eficácia de petição junto a Deus, ela é melhor quando o próprio doente clama a Deus, porque ele abre todo o seu coração com todo o seu temor e com todo o seu amor a Deus, porque ele está vivenciando na própria pele a adversidade. Então, a sua prece, ela é muito mais verdadeira, ela é muito mais elevada, ela é muito mais profunda, e realmente Deus, na sua infinita graça, responde com mais rapidez, sem sombra de dúvidas, a sua prece. Então, por isso, dentro desse aspecto todo, a saga do exílio à redenção não é meramente uma questão de história bíblica do passado, mas ela tem, sem sombra de dúvidas, os seus ensinamentos para a nossa realidade em cada geração.
Então, todas as gerações posteriores ao exílio da escravidão do Egito para a redenção através do deserto e a terra prometida, são lições em que o povo judeu vivenciou e são lições de aprendizado para todas as nações, para os povos, certo? Então, por isso que o nosso Rebbe anterior, ele disse, né? Tudo está pronto para a redenção. Até mesmo os botões já foram polidos, né? Então, o nosso Rebbe anterior, né, ele escreveu em Sichot Shmichat Torah, no ano 5689, a contar da criação, que já nesse período, né, ele disse que a redenção já estava pronta. Inclusive, até os botões, no sentido figurativo, até os botões já estavam polidos, no sentido de que Deus apertaria ali os botões e o justo e verdadeiro Mashiach se revela e inicia então a redenção final, né? Então, tudo está pronto para a redenção. E posteriormente, o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, ele nos fala de forma com muita propriedade dentro desse aspecto, que nós somos a última geração. Para o povo judeu, literalmente falando, a última geração do exílio e a primeira da redenção, né? E para as nações vem dentro dessa configuração, né? Que é realmente a esta geração entre as nações, é a privilegiada, porque é nesta geração que o justo e verdadeiro Mashiach há de se revelar a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Então, por isso, tudo o que é necessário é que nós abramos nossos olhos, reconheçamos a influência já de Mashiach e criemos um mundo para que ele envolva a humanidade. Ok? Então, a influência de Mashiach, ela precisa ser uma realidade já. Uma das coisas que os nossos mestres falam é referente ao Salmo 67, né? O Salmo 67, deixa eu pegar aqui. Baruch Hashem. O Salmo 67, quando você pega o Sidur, né? O nosso Sidur Benei Noach, que foi feito a compilação pelo nosso Rav Yaakov Gerenstadit, né? A liderança, né, do movimento Benei Noach Brasil e algumas comunidades externas, né, ou seja, internacionais. Então, quando nós pegamos o nosso Sidur, Preces para os Benei Noach, quando você chega na página 17, né, você tem ali as preces matinais, né, a continuidade das preces matinais. Mas aí tem a prece que começa na página 17, Adonai Melech, né? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Meloch Leolam Vaid. Né? Então, o Eterno é rei, o Eterno foi rei, e o Eterno será rei para sempre. Em seguida tem Vechayá, né? Hashem será rei sobre toda a terra, e neste dia Adonai será um, e o seu nome um. Seguindo as preces ali, temos Roxieno, salva-nos, eterno nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações. E em seguida temos a Laminatseach Bingnot Mismor Shir. Aqui nós temos exatamente o Salmo 67. Esse Salmo 67 que você encontra com o início na página 17, né? Laminatseach, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. E ele se completa na página 18, né? Esse salmo, ele é curto, né? Ele é um salmo bem curtinho. E aqui os nossos mestres, eles falam que quando nós recitamos diariamente este Salmo 67, nós estamos fazendo uma prece a Hashem para que Mashiach se manifeste o mais rápido possível. Então, quando nós o fazemos diariamente,
significa que nós estamos de fato, né, almejando, desejando, amamos, tomamos posse. A nossa esperança não é para o amanhã, mas é para o agora mesmo, que o justo e verdadeiro Mashiach se revele a qualquer momento mesmo. Amém, vê, amém. Então, quando nós fazemos essa prece do Salmo 67, nós estamos aí pedindo, clamando a Deus para que seja abreviado o tempo da revelação de Mashiach. E os nossos próprios mestres falam que quando nós fazemos esse salmo no hebraico, né, então esse se torna ainda mais forte e mais poderoso. Então, por isso, né, não deixe de fazer o Salmo 67 diariamente, né? E melhor ainda fazê-lo no hebraico, sem sombra de dúvidas. Ok? Baruch Hashem. Então aí, né, a Berenice Altafini está dando o ar da graça aí na nossa live. Então já vamos aproveitar aí para, né, o casal emissários, né, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que passou esse fim de semana por aqui, né? Então a Berenice e o Cássio Altafini, né, são ali emissários em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, junto com as suas filhas, a Cassiane e a Beatriz, que passaram por aqui esse fim de semana, participaram conosco do Kabbalat Shabbat, lá na Sinagoga Bnei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru, São Paulo, para o Brasil e para as nações, juntamente com o nosso querido emissário Emerson Felipe da Silva e o povo que ali esteve presente, né? Então agora eles já estão na estrada, estão retornando, né, para a casa, né, retornando para Campo Grande. Então que Hashem abençoe a viagem, que possam realmente, tranquilamente, terem toda a proteção divina e uma viagem com muita proteção, com muito shalom, né? E que os quilômetros passem rapidamente, não por excesso de velocidade, ok? Mas pela graça e a misericórdia de Hashem, fazer com que o percurso seja abreviado rapidamente para chegar logo em casa, sem sombra de dúvidas, né? E agradecemos a Hashem pela presença dos mesmos aqui entre nós nesse fim de semana, né? Então, shalom, shalom, boa viagem, aleluia. Então, amados, nesse sentido aqui, nós temos a nossa Parashá Beshalach sobre a questão do exílio para a redenção. Então, essa é uma questão que nós precisamos vivenciar, como nós vimos na semana passada, falando sobre essas questões. Agora, em Beshalach, que significa o faraó expulsou o povo judeu, o faraó foi quando ele mandou o povo judeu sair do Egito, e etc. e tal. Então, nesse sentido todo, porque foi necessário o Paró determinar, mandar que ele saísse do Egito? Porque mesmo que na praga ou melhor, na praga das trevas, né, aqueles judeus, né, que realmente 100% perderam todo e qualquer estímulo para sair do Egito, para ir à terra prometida, como eles perderam a essência da existência, a essência da vida, então na praga das trevas eles acabaram morrendo. Porém, para a saída do Egito ainda tinha aqueles que estavam balançando, saio, não saio, vou, não vou, fico ou vou, né, aquelas coisas todas. Então aí exatamente foi necessário que o Paró dissesse, Beshalach, saiam do nosso meio imediatamente. Eu estou expulsando vocês. Saiam do nosso Mitzrayim, do nosso Egito. Então aí o Paró, ele realmente expulsou. E quando alguns desses que queriam permanecer no Egito, né, entre eles, né, a famosa tuba, né, aliás, dupla dos briguentos lá, que trouxe problemas sérios para o Moshe, né, e era um daqueles que queriam ficar por ali, né. Então, segundo os nossos mestres, então o Paró falou, não, negativo. Pode ir embora, você é judeu, você não é egípcio.
e pode cair fora daqui, né? Datã e Aviram, né? Os dois maus, né? Judeus que estavam brigando entre si. Então, Datã e Aviram, que queriam também ficar ali, segundo a Mishnah, então o Paró disse, negativo, pode ir embora. Aqui vocês não ficam não, né? Então, Datã e Aviram achavam que poderiam voltar aos bons grados, né, do Paró, né? E aí o Paró falou, não, aqui não fica nenhum judeu, vocês estão expulsos. E expulsou todos, e por isso que a redenção ela foi completa, não ficou nenhum judeu para trás, ok? Então, nesse sentido, por isso que precisava da ordem expressa do Paró. Então, não somente o exército egípcio, mas como o povo egípcio foi tocando, foi expulsando o povo judeu. Sai, 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 sai. Não, mas nós precisamos de ouro, não tem problema, tá aqui. Ah, nós precisamos de prata, não tem problema, tá aqui. Ó, nós precisamos de seda, roupas finas, roupas preciosas, não tem problema, tá aqui, mas vão embora, vão embora. Então foi dessa forma que eles acabaram realmente saindo ricos do Egito, e o Egito pagou a sua dívida de 210 anos de escravidão ao povo judeu, ok? Então nessa paraxá nós vamos ter aí também, né, a questão do mar que vai se abrir, né, o maná que desce do céu, a água que sai da pedra, vamos ver aí realmente o mar se abrindo, etc e tal, que é o grande fator da nossa paraxá da semana e que permeia realmente toda a história do povo judeu até aqui, e assim o será para sempre, né? A abertura do mar de juncos, ok? Então, Bechalar, uma palavra que expressa elementos negativos, né? Expulsar, né? Fazer sair, né? Dentre o povo judeu, e que eles não desejaram deixar o Egito, né? Alguns deles, né? Então, a ênfase dada aqui é que a transformação do faraó, a própria transformação do Paró até esse momento, mostra realmente que até o inimigo, Deus o transforma para que ele possa tornar-se um ajudante. Então, por isso que você não pode olhar de forma negativa e destrutiva para o inimigo. Ele tem um ódio gratuito contra você, problema dele. Você não pode envolver-se com o ódio, porque aí o teu inimigo conquistou a tua mente, tira de você a consciência de Deus, família e de liberdade. Porque se o ódio do teu inimigo consegue tomar a tua mente, então você perde consciência de Deus, família e liberdade. E você torna-se escravo do seu inimigo. Entendeu? Então, quando nós agimos realmente com pureza e cautela, pureza, fé, confiança e esperança em Deus, e nos envolvemos com o estudo da Torá, sua palavra, os mandamentos, as 7 leis de Noé e as suas ramificações, e com prudência, quando nós realmente vigiamos as nossas mentes e o nosso coração, ou seja, emoções e intelecto, colocando em equilíbrio, para não ter problema de desequilíbrio, para que o teu inimigo ele não conquiste a tua mente e você se torne escravo dele, entendeu? Então, como que você pode discernir isso? Eu não tenho ódio contra ninguém. Cuidado com o que falem. Você pode ser pego na sua própria palavra. Por exemplo, você diz que não tem ódio de ninguém, não tem ódio nem daquele que fez mal para você. Mas você diariamente pensa nele. Diariamente você deixa que a sua mente traga algum pensamento negativo, por mais simples que seja, contra aquela pessoa. Você já rodou. Você já se tornou escravo dele. Mas eu não tenho ódio. Mas você não para de pensar nele. Todo dia você tem, no mínimo, um pensamentinho negativo contra ele. Não.
Não tenho nenhum ódio contra ele, só quero que faça justiça. Caiu na rede é peixe, meu filho. Rodou. Entendeu? Então, quando que eu percebo que eu não sou escravo daquele que me odeia? Você nem lembra dele. Você já fez a sua prece em favor dele, você já pediu para Deus mudar o coração dele, para que ele possa somar e servir a causa divina. Ponto, acabou. Descansa, deixa na mão de Deus e vai cuidar da tua vida, dos teus negócios, do teu trabalho, da tua família, do teu serviço diário com Hashem e vai embora, vai em frente. Aí de repente passaram-se vários dias ou semanas, né? Aí alguém chega para você assim, ô fulano, lembra do Beltrano? Hã? O Beltrano, de tal assim, né? Ah, tá, lembrei. Então quer dizer, e você nem lembrava mais daquela pessoa. Mas Deus permitiu alguém chegar para você e perguntar daquela pessoa, para ver como que vai o teu coração e o teu pensamento com referência a essa situação. Veio algum pensamento negativo contra ele? Veio algum desejo, entre aspas, de justiça contra ele? Não? Parabéns. Mazal Tov. Você é um vencedor. Está sendo um vencedor e tenha cautela para continuar sendo um vencedor. Valeu, Hashem? Então é esse aspecto aí que nos fala sobre essa posição. Assim também, em última análise, diz os nossos mestres, né? Bechalach não expressa na realidade a fraqueza, mas a grande influência do judeu, né, no mundo externo, como através da observância da Torá e mitzvot, o inimigo pôde ser transformado em um amigo, mesmo que foi momentaneamente, ok? Mas realmente o inimigo tornou-se um amigo. E dentro desse campo aí, né, o Paró, o exército do Paró e o povo fez com que o judeu pudesse sair o mais rápido do Egito. Então todos se tornaram unidos, né, o Paró e o exército e o povo egípcio, todos eles se tornaram-se unidos no mesmo objetivo, que o povo judeu vá embora da nossa terra. E para isso, eles foram amáveis, para isso, eles foram doadores das suas melhores riquezas, seja elas quais forem, e o povo judeu pôde sair do Egito muito, muito e muito rico. Entendeu? Então, por isso, a transformação de um inimigo em amigo. Se, mesmo que momentaneamente, no caso do Paró, assim aconteceu, e dentro desse aspecto, a lição para nós é que esse é o motivo principal que nós não podemos nutrir em nossos pensamentos e sentimentos algum tipo de vingança contra aqueles que nos odeiam, ou aquele que nos fez algum mal, né? Não, eu não quero mal para ele não, eu só quero que seja feita justiça. Deixa na mão de Deus, ponto final, entendeu? Fica sossegado no teu canto, não atemorize o teu coração e os teus pensamentos com essas questões, certo? Descanse em Hashem, e a melhor coisa que nós fazemos. Então disso nós podemos aprender uma lição muito poderosa para as nossas vidas, né? Frequentemente o mundo secular, né, parece apresentar obstáculos insuperáveis, né? Então nós nos defrontamos com essa realidade, né? Então esses obstáculos muitas vezes eles estão dentro do campo religioso, impedindo o povo judeu de viver realmente a essência da sua fé, com todos os seus, com todas as suas mitzvot, né, dentro da Torá, né, e os Benei Noach, que têm abraçado a fé monoteísta, né, com fundamento judaico e orientação rabínica, também pode encontrar muitos obstáculos na sua trajetória, que muitas vezes parecem insuperáveis, mas, né, nós devemos primeiramente, sem sombra de dúvidas, confiar em Deus
para que realmente esses obstáculos sejam removidos diante de nós. Então, de forma que nós, ao abraçarmos a fé monoteísta com fundamento judaico, nós assumimos automaticamente, voluntariamente, os desafios que são apresentados diante de nós. Porque você não é Maria Mole, e nem o caminho que nós estamos percorrendo é um caminho de Maria Mole, um caminho suave, macio, tranquilo, negativo. Então, mesmo diante das adversidades e obstáculos que Deus permite que se apresente diante de nós, nós sempre precisamos ter fé, confiança e esperança em Deus, que Ele nos capacite para podermos superar todos esses obstáculos pela frente afora. Então, uma vez que uma barreira foi superada com sucesso, nós frequentemente vemos que a mesma pessoa ou coisa que era a causa da oposição faz uma volta de 180 graus, né? E começa de fato a nos ajudar e seguir os caminhos de Torá e mandamentos, como o Paró. Ele primeiro se opôs à observância das leis de Deus por parte do povo judeu e depois acabou ajudando o povo judeu a realmente fazer o seu serviço a Hashem. Ok? Então, nesse sentido, amados, a nossa introdução da nossa Parashá Beshalar, a primeira, aliás, capítulo 13, verso 17 até o capítulo 14, verso 8, onde nós temos aí, né, uma rota indireta, e a introdução, né, o faraó muda de ideia para se, entre aspas, né, se arrepender. Acho que até ele se arrependeu mesmo, né, de deixar o povo ir, né, se arrependeu de dar liberdade ao povo, né, depois saiu na perseguição, né. Então, dentro desse sentido, né, o faraó enviou o povo, né, Deus não conduziu o povo por um caminho direto, mas através, né, não conduziu através do caminho da terra dos filisteus, porque ali estava tendo guerra, e o povo saindo do Egito e já se defrontar com uma guerra, poderia incentivar os duvidosos a voltarem para o Egito, e seria um problema sério. Então, por isso, ele foi por uma rota indireta, né, no caminho do deserto. Então, como eles saíram de Ramsés, lá na terra de Goshen, e vieram para Sucote, agora eles vão sair de Sucote, e eles vão então para uma outra posição dentro desse percurso aí, sempre próximos, né, e rodeando o Mar de Juncos. Então, eles saem realmente da posição de Sucote, e eles vão então para a Boca das Rochas, né, que é conhecido como Pitom, né, que fica entre a torre de Migdol, uma divindade pagã do Egito, e o Mar de Juncos, né? Então eles saem dali e vão para aquela. Então eles saem lá do norte, né, da terra de Goshen, vêm mais para o sul, na terra de Sucote, né, na porção ali de Sucote, próximo já do Mar de Juncos, né, e depois eles fazem uma posição daqui de Sucote e eles vão contornando o Mar de Juncos para ir até essa posição de Pitom, né, a Boca das Rochas, né, é uma torre, né, Migdol, uma divindade pagã egípcia, né, uma torre que ficava exatamente essa Boca das Rochas, Pitom, né, ficava entre a torre Migdol, a torre de uma divindade pagã, e o mar, né? Então, aí eles saem daqui de Sucote, eles contornam o mar e vão para outra posição aqui, e aí chegam então ali em Pitom, ok? Dentro desse aspecto, então, né, Deus ele diz, né, se o povo visse a guerra, eles poderiam se arrepender e voltar ao Egito, né? Então seria um problema sério para Moshe ali naquele momento. Então, e como o povo estava saindo do Egito, Deus procurou uma rota indireta, mas que tivesse mais, vamos dizer assim, tivesse mais sossego, para não verem algumas abominações aí, né? Então, os israelitas estavam armados quando eles deixaram o Egito.
né, que é o finalzinho aí do versículo 18. Então aqui os nossos mestres, eles falam que como que pode, né, dentro desse aspecto aí, realmente o povo estar, né, armado, né? Então como que vai estar armado? Que armadura, que armas são essas? Eles saíram do Egito armados? O Paró deu armas para eles, né? Arcos, flechas, lanças e etc, né? Então, os nossos mestres falam que exatamente dentro desse aspecto aqui, o povo judeu, ele saiu armado do Egito, no campo espiritual. Eles estavam devidamente armados, ou seja, eles estavam levando consigo, certo? Eles estavam levando consigo duas arcas, né? E essas duas arcas eram, segundo Urash, né? Eram armas que eles estavam transportando, porque as duas arcas, né, que eles estavam transportando, uma era a arca sagrada e a outra era o caixão que continha os restos mortais de Iosif, né, que é os ossos de Iosif. Então, nesse sentido, eles estavam armados, certo? Ou seja, eles tinham as armas espirituais, que são superiores a toda e qualquer arma física do mundo secular. Então, por isso, Moshe, ele realmente foi procurar pelos restos mortais de Iosif e não foi atrás de riquezas, como todo o povo assim o fez, né? E quando encontrou o esquife, o caixão de Iosif, através da informação de Serach, né, a filha de Asher, neta de Yaakov, e então ele encontra o caixão com os restos mortais de Iosif, e aí outro milagre acontece, porque Moshe, ele escreve, né, num pergaminho, né, ele escreve o nome divino, e ele lança no rio do Egito, e então o caixão de Iosif flutua. Aí vem outro milagre, em que o caixão vem para a beira do rio, e dali para frente ele é transportado praticamente por si só, como diz Rashi e os sábios do Talmud e da Mishnah, porque a presença divina fazia com que o próprio esquife, né, muito pesado por causa do caixão de chumbo, ele flutuava, né? Então essa arca, né, os restos mortais de Iosif, era o que flutuava junto com a arca sagrada, né, no sentido de realmente flutuar e seguir o curso, né, que tinha que seguir ali. Então, dentro desse aspecto, segundo Kli Yakar, um dos comentaristas, né, da nossa Torá, então ele fala que, referente a esse versículo 18, né, dos israelitas estavam armados, então ele fala que a armadura da qual a Torá fala aqui é a proteção espiritual, que foi dada aos judeus em virtude de levar duas caixas sagradas, né? A arca sagrada ainda não tinha, né, no seu interior os 10 mandamentos, né, as duas tábuas, e a Torá enfatiza aqui justamente por isso, porque a outra arca não tinha os 10 mandamentos, né, as duas tábuas no seu interior. Então aqui, segundo Kli Yakar, fala que a Torá enfatiza a questão dos ossos de Iosif, né, que estavam presentes, estava ali diante dos olhos de todos, né, e pois eles sozinhos já eram suficientes para agir como armadura protegendo os judeus, só os ossos de Iosif. Também, segundo Kli Yakar, justamente por isso, né, Moshe estava transportando os restos mortais de Iosif, e na concepção de Kli Yakar, ele fala que Moshe, ele tinha essa confiança de que quando chegasse perto do mar de juncos, pelos méritos de Iosif, né, o mar seria dividido em dois, e eles poderiam passar em segurança, né? Então, nesse sentido aqui,
quando nós temos a saída, vamos ver aqui a questão da dureza do Paró com seu exército, o povo vai em perseguição e adiantando, né, eles morrem no mar de juncos, né, se tornam afogados. Então aqui Rashi, né, e o nosso Rebbe Menachem Mendel, eles comentam que na realidade aqui Moshe levou os ossos de Yosef com ele, porque os desafios que estavam diante dele, né, seriam superados com sucesso através do poder que Yosef tinha legado aos judeus, né? Então aqui nós temos a preciosa questão de uma fé simples, mas com cautela, né? Vamos fazer as coisas como realmente devem ser feitas, né? E vamos manter a nossa fé, a nossa confiança e toda a nossa esperança em Deus, de que de fato as coisas acontecerão da melhor forma possível, né? E quando chegar ali na beira do mar, sem sombra de dúvidas, o mar vai se abrir, né? Então, a princípio, segundo Kli Yakar, ele fala que pelos méritos de Yosef, pensamento de Moshe, as águas elas realmente se abririam para que assim acontecesse o passar pelo mar, né? Então, quando o faraó ele manda embora o povo, né? Quando o povo judeu deixou o Egito, ao invés disso nos lembra que foi o Paró que de fato os mandou embora. Isso sugere que houve aqueles que entre os judeus que não desejaram deixar o Egito e que eles só se dirigiram ao deserto porque o próprio faraó os despachou, né? Então o próprio Paró, ele não aceitou nenhum judeu na sua terra. Pode todo judeu cair fora daqui sem sombra de dúvidas, né? Segundo essa lição que nós aprendemos aqui, Deus então fez o povo tomar uma rota indireta através do deserto, como consta no versículo 18, né? Então, segundo os nossos mestres, né, o Rashi, o nosso Rebbe Menachem Mendel, então aqui fala que Yosef foi abençoado com o poder de transformar o outro em um filho. Então, quando Moshe ele vem com os restos mortais, os ossos de Yosef, para transportar para a terra prometida, então aqui ele estava levando a essência de Yosef. E a essência de Yosef era exatamente transformar o outro em um filho. Esta é a essência de Yosef, né? Então, por isso, transformar um judeu alienado, aquele que está adormecido, não praticante, está indiferente para com tudo aquilo que é monoteísmo com fundamento judaico, é um alienado, né? Então, a essência de Yosef, de ir junto com o povo judeu, traz exatamente essa mensagem. A essência de Yosef, de transformar o outro em um filho, de transformar o outro adormecido em alguém muito esperto, despertado, alegre, feliz. Aquele que está adormecido, né, que possa realmente, que está anestesiado, indiferente, ele possa ser transformado em alguém que está muito bem conectado. Então, dentro desse aspecto, né, a essência de Yosef é o poder de transformar o próximo em um filho de Deus e um irmão, para podermos juntos estarmos trabalhando pela causa de Hashem. Então essa essência de Yosef é uma essência que precisa estar entre nós. Nós não podemos ficar perdendo tempo de ficar criticando quem quer que seja, e muito menos deixar com que algum inimigo venha roubar as nossas mentes e ficamos conectados com ele dia e noite, e nós deixamos as coisas essenciais para segundo plano. Então aqui a essência de Yosef, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, é o poder de transformar o outro, o próximo, no filho de Deus, no irmão, e juntos fazermos a vontade divina. Então, por isso, né, o mundo secular ele perde a sua eficácia quando nós agimos assim, né? Isso nos faz que os judeus
fossem confrontados com numerosos obstáculos e desafios, né? E nós vamos ver isso daqui para frente de forma mais intensa, né? Os obstáculos e os desafios que o povo judeu encontra e as lições que nós temos para as nossas vidas. Então foi crucial, de fato, para Moshe levar os ossos de Iosif, né? Porque esses desafios só poderiam ser superados com sucesso através do poder que Iosif tinha legado aos judeus, a sua essência em estar conectado com Deus para transformar o outro, o próximo, em filho. Aquele adormecido, alguém que está realmente desperto para poder servir a causa de Hashem, ok? Então, no versículo 20 nós temos aí, no segundo dia os israelitas partiram de Sucote e eles acamparam em Etam, à margem do deserto. Deus ia adiante dele durante o dia uma coluna de nuvem para guiá-los e ao longo do caminho, e de noite uma coluna de fogo dando-lhes luz. Assim eles podiam viajar dia e noite, né? E ele não afastava a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Então Deus ficava 24 horas por dia, né? Realmente mostrando de forma bem visível aos olhos físicos que Deus estava ali junto com eles, junto com o povo judeu, né? De dia a coluna de nuvem cobrindo-os para que o calor do deserto abrasador não os atingisse. E à noite a coluna de fogo protegendo-os do frio intenso nas noites do deserto, né? Porque o deserto tem essa característica: durante o dia o fogo queima, durante a noite o gelo congela, né? O frio congela. Então Deus estava sendo o abrigo seguro para o povo, né? Então por isso, dentro de todo esse aspecto das pragas, a saída do Egito, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, né? O povo chega ao mar, né? E ali ficam acossados pelo mar, e daqui a pouco o exército vem e fica aquele embate daquele momento, até que o mar se abre, o povo passa, e o Paró e o seu exército entram, e ali eles morrem afogados. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel Irache, eles comentam que, na realidade, né, as séries de praga, junto com o afogamento no mar de juncos, realmente fazia parte de um pacote só. Então, o pacote se completou na vida do Paró e dos seus quando se afogaram no mar de juncos. Aí se completou realmente o pacote do castigo de Deus para com o Paró e os seus por terem amargado tão severamente a vida do seu filho primogênito, o povo judeu. Então, a lição que nós tiramos aqui é que o momento que nós possamos estar atravessando de intensa adversidade não significa que Deus esqueceu de nós e que Deus nos entregou a nossa má sorte. Muito pelo contrário. O que Ele quer é que nós nos aproximemos mais e mais dEle, que possamos lançar sobre Ele mais e mais a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança, para que Ele possa realizar os seus milagres. Então, nesse aspecto aqui, amados, né, assim como Deus colocou num pacote só as pragas e a morte por afogamento no mar de juncos para o Paró e os seus, assim também Deus ele deu num pacote só, né, toda a proteção, toda a sua presença divina para guardar, resguardar, proteger o seu povo e conduzi-los até a terra prometida. E com tantas adversidades que estamos vendo e veremos, isso mostra que Deus permanece conosco. Por isso, não se desespere, não perca a sua fé, confiança e esperança em Deus, ok?
Quando nós temos aí, né, já entrando no capítulo 14, né, hoje nós vamos até do verso 1 ao verso 8, a preparação do Paró em perseguir o povo judeu, nós encontramos aí então, né, fala os israelitas, disse Deus a Moshe, e diga-lhes para voltarem para confundir o faraó, a acamparem diante da boca das rochas, em Pitom, né, entre a torre Migdol e o mar. Vocês devem acampar diante da deidade egípcia que ali se encontrava, Baal Tsefon, né, que era a divindade egípcia. E o Paró dirá então sobre os israelitas, eles estão perdidos na área, né? Eles estão ainda próximos de nós aqui, e o deserto se fechou para eles não sabem para onde vão. Então disse Deus, endurecerei o coração do Paró e ele os perseguirá, e eu serei glorificado através da minha vingança sobre o Paró e todo o seu exército, e o Egito saberá que eu sou Deus, diz o Eterno, né? Então, os israelitas fizeram como tinham sido instruídos. No quarto dia, o rei do Egito recebeu a notícia que o povo judeu havia fugido, né? Vejam bem, no quarto dia, isso já estava no quarto dia da saída do Egito, né? E no quarto dia falaram para o Paró, o povo judeu fugiu. E o povo judeu não fugiu, foi o Paró e o próprio povo que enxotou para fora do Egito, né, o povo judeu. Mas aqui, né, eles colocam, havia fugido, né, os egípcios, né? Então o Paró e os seus servos mudaram de ideia em relação ao povo e eles disseram, o que nós fizemos? Como podemos libertar Israel de nos servir? Então o Paró arreou sua carruagem e persuadiu seu povo a ir com ele. E ele tomou 600 carruagens com equipagem escolhida, e assim todas as carruagens restantes do Egito, com oficiais em todas elas. Os seus oficiais, seus generais, né? Os generais, né, que se dobram à vontade do ditador, né? E preferem aí lamber os pés, né, do ditador do que se aplicar na sua proteção e salvar o povo, né? Então esse exército do Egito era assim, né? Era para servir o perverso ditador Paró, né? Então eles 600 carruagens que eles equiparam aí. E aí a pergunta fica, né? Mas não morreu os gados, né? De cavalos, jumentos, camelos e outros tantos, né? Do Egito na praga da epidemia, que está lá no capítulo 9, né? Aqui de Shemot, onde fala da praga da epidemia, onde Moshe disse, todos os animais, todos os rebanhos, entre eles os cavalos, jumentos, camelos, né? E todos os demais criação, né? Que estiverem em campo aberto e não sob proteção de telhado, coisas etc., todos eles morrerão de uma epidemia. Então, se os animais morreram ali, né? Então como que o Paró ele conseguiu os animais para suas carruagens? Nós tivemos naqueles dias egípcios que realmente acreditaram no que Moshe falou, e eles esconderam seus cavalos debaixo de coberturas, no curral, dentro de casa, onde havia cobertura, criaram cobertura, né? Eram 3 semanas de alerta, eram 3 semanas de aviso. Então o que os egípcios começaram a fazer? Começaram a estabelecer coberturas para abrigar o povo, porque a palavra de Moshe era, se tiver ao relento, a céu aberto, vai morrer por uma epidemia. Então aqueles que deram ouvidos, né, ao aviso de Moshe, eles fizeram isso. Então eles recolheram os seus cavalos, jumentos, camelos, ovelhas, etc., boi, etc. e tal. Então esses que preservaram os cavalos, os jumentos e os camelos, foram eles que cederam ao Paró e o seu exército se equiparem com eles, esses animais que eles salvaram lá atrás, para poder perseguir o povo judeu.
entendeu? Então, amados, muitos podem ter realmente assim, temor a Deus, mas eles podem não ter amor a Deus, porque o amor leva as pessoas a obedecerem. Só temor significa medo e pavor. Então tem aqueles que têm medo e pavor de Deus. E a semelhança dos egípcios, eles então colocam sob cobertura os seus gados, os seus animais, né? Mas na prática, na hora que vem o teste, fazem isso. Entregam suas criações para o Faraó para perseguir o povo judeu. Então, o retorno a Deus, ele precisa ser de fato real e verdadeiro, ok? Então, nós temos aí, no quarto dia, o rei do Egito recebeu a notícia que o povo havia fugido, e como pudemos liberar Israel de nos servir, disse o faraó. Então o faraó, ele arreou sua própria carruagem, não esperou os seus servos prepararem sua carruagem, e persuadiu o seu povo, ou seja, o povão, ele botou a boca no trombone, aí o povão, vamos, né? Aí foram junto com as carruagens a perseguir realmente o povo judeu. Então, isso mostra o quê? Vamos dizer assim, um convergir para Deus de forma parcial. Por isso, Techuvá é retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. É assim que nós nos aproximamos de Deus e nós vamos cada vez mais seguir em frente na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, né, que nós vamos encontrar aqui também, não podemos esquecer que na nossa paraxá da semana nós teremos aí a guerra contra Amaleque, né? O perverso Amaleque. Então, para finalizarmos, amados, o nosso Rebbe Menahem Mendel, né, falando sobre a essência de Yosef, né? A essência de Yosef expressa o seu próprio nome, e o seu nome significa ele, o eterno, o acrescente, né? Quando ele nasceu de sua mãe Rachel, que Deus acrescente outro filho a mim. Então essa vontade contém o desejo de recepcionar calorosamente o outro. O judeu, ele receber de forma calorosa o judeu adormecido, ou aquele judeu que se deixou realmente assimilar pelas culturas pagãs das nações. Então vem para o resgate desse judeu adormecido, ok? Então, dessa forma, Rachel, ela rezou para o Eterno, que Deus acrescente outro filho a mim. Então, por isso, Yosef, né, o seu significado de nome é esse. Então, é que realmente o judeu venha a recepcionar de forma calorosa o outro judeu. E como nós somos resgatados, né, pelo povo judeu para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, então essa lição nós temos que aprender para com o nosso irmão não judeu, para com o nosso irmão brasileiro, americano, e por aí afora vai, entendeu? Então, a nossa preocupação é resgatar o nosso irmão, o nosso próximo. E para isso, nós precisamos estar imbuídos realmente com o mesmo sentimento de Yosef, que não era de vingança contra os seus irmãos, mas era de amor fraternal verdadeiro. Então, o nosso irmão não judeu, nós não podemos nutrir nenhum tipo de sentimento ou pensamento ou fala ou ações de vingança contra eles, por alguma coisa que ele possa ter feito contra nós. Mas nós precisamos ir para essa essência de Yosef. Não importa, ele é meu irmão e ele não é pesado para mim, e eu preciso realmente ajudá-lo, para que ele possa vir e somar conosco no monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica.
Então, dentro dessa questão, o desejo de transformar a realidade mundana, né, do nosso próximo, ela precisa ser um desejo transformador em santidade, que é o objetivo para o qual, né, foi originalmente criado. Então a Odisseia do exílio se assemelha a uma travessia por um deserto árido e perigoso, para perseverar em nosso rumo através dos períodos de desolação espiritual. Porque naqueles momentos que nós estivermos para baixo, espiritualmente falando, nós precisamos ter a tranquilidade dessa questão, a essência de Iosif, que não nos deixará realmente no fundo do poço, por assim dizer. Então, dentro dessa odisseia, né, uma travessia por um deserto realmente árido e perigoso, para perseverar em nosso rumo através dos períodos de desolação espiritual que a nossa jornada acontece na nossa vida, durante a nossa existência. Devemos nos imbuir da essência de Iosif. Precisamos nos esforçar para trazer de volta até mesmo indivíduos distanciados e rebeldes, mostrando-lhes que eles realmente são os queridos filhos de Deus. Ou seja, o que o nosso Rebbe Menachem Mendes está dizendo aqui, que nós precisamos conquistar as pessoas pelo amor. E não pelo ataque, pela acusação ou coisa semelhante. Nós precisamos procurar conquistar as pessoas pelo amor verdadeiro, fraterno. É assim que eles vêm. Quando nos mantemos fiéis a este objetivo, nos asseguramos de que, no final, nenhum judeu será abandonado, como aconteceu o exílio da Babilônia, do exílio do Egito, quando aconteceu a expulsão do povo judeu do Egito, Bechalach, não ficou nenhum judeu para trás. Assim, a nossa jornada monoteísta, Benei Noach, nós precisamos ter essa visão, essa preocupação, que nenhum irmão meu, Benei Noach, não judeu, fique para trás, mas quantos todos possamos trazer para a jornada monoteísta, com fundamento judaico, orientação rabínica, para servir juntos a Hashem, vamos procurar fazer isso com muito amor para com o nosso próximo. Ok? Estamos aí iniciando a nova semana, Bechalach, né? Quando o faraó mandou embora do Egito o povo judeu, quando o Paró expulsou o povo judeu do Egito e não ficou nenhum para trás, que nós possamos ter essa visão para nos esforçarmos no nosso dia a dia, para que nenhum irmão nosso, não judeu, o Benei Noach, o povo brasileiro e tantos outros das nações, que nós possamos realmente resgatar muitas, milhares e milhões de pessoas para estarmos juntos no serviço ao nosso Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.